Fala pessoal, aqui é André Conerro, um biólogo de formação e doutorando em administração, um eterno curioso sobre como as companhias funcionam ou deveriam funcionar, e o assunto de hoje é sobre comunicação. Bem, e esse é um assunto que me chama a atenção e claramente também chama a atenção da nossa audiência do Entre Linhas SA, dado que nesse Entretempos nós estamos gravando os assuntos que mais tiveram audiência dentro do Entre Linhas e comunicação foi um deles, o que significa que a turma está ávida por novas leituras, entendimento, reflexões especificamente nesta temática. E eu tenho um carinho especial por esse tema, que eu tenho uma crença muito grande de que liderar é comunicar e comunicar também é liderar. E, aliás, é o que nos diferencia dos animais. Vamos lá? Tem uma música do Pink Floyd que eu adoro, chamada Talk, Falar, e eles iniciam... David Gilmour inicia essa música com uma fala do físico Stephen Hawking, que traduzindo para o português, ele fala o seguinte: por milhões de anos a humanidade viveu como os animais, só que daí algo aconteceu que liberou o poder da nossa imaginação. Nós aprendemos a falar. E foi através da fala, inclusive, que nos permitiu, como espécie, a cooperar. Então a gente pode perceber que onde tem comunicação adequada, tem cooperação. Onde tem ruído e não tem comunicação adequada, tem ou competição ou ruína. Temos até um texto bíblico, um dos mais famosos, que, longe de eu ser um especialista, mas é o texto bíblico da Torre de Babel, no qual tamanho era o ruído de linguagem de comunicação que, de fato, uma construção, ela ruiu. E qualquer analogia aqui para o mundo corporativo é pouca. Então, quando eu falo que liderar é comunicar e comunicar é liderar, vamos traduzir o tema de liderança como se fosse um sinônimo de influência. Então, liderar é você, literalmente, pegar algo que está num ponto A e levar para o ponto B. E aqui eu coloco uma definição de qualidade, um predicado, contanto que o ponto B seja de fato melhor do que o ponto A. Então perceba que liderança envolve você saber onde você está, ter uma visão para onde você vai e no decorrer da jornada você ser competente para comunicar essa visão, engajar pessoas e angariar recurso para conseguir continuar nessa jornada. E um dos temas, e é o ângulo que eu vou abordar esse episódio de hoje, do nosso Entretempos do Entre Linhas SA, é que especificamente neste episódio eu fui muito enfático de que no mundo corporativo não há espaço para storytelling, há espaço para sermos concisos. E tudo é devido ao contexto, e é o que eu já vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas o que eu percebo que é a grande diferença entre grandes profissionais, entre grandes líderes, daqueles que são medíocres, é que de fato os primeiros têm uma competência brutal e sem igual de leitura de contexto e adaptação do seu estilo de comunicação. Então, é verdade, eu fui muito duro no meu comentário no Entre Linhas quando eu desafiei por completo o storytelling. Há contextos para o storytelling, há contextos para a concisão, há contexto para falarmos de maneira técnica, há contextos para falarmos de maneira inspiracional. E acho que a minha provocação de hoje é exatamente nessa linha. Então aqui eu vou trazer o porquê que eu percebo que a concisão hoje ela é mandatória, quais são os princípios de uma comunicação concisa e também quais são especificamente as técnicas para essa comunicação concisa acontecer. Mas antes, uma breve história da minha relação com esse tema. Olha, era 2014, quando eu entrei numa companhia americana de bens de consumo que produzia eletrodomésticos e eu entrei numa área de inteligência para compras. E o meu primeiro desafio quando eu fui contratado foi o seguinte, me veio a seguinte demanda: André, a gente não consegue explicar para o presidente da empresa por que estamos num cenário no qual o barril do petróleo ele está ficando cada vez mais barato, só que os componentes petroquímicos, que são os plásticos que a gente comprava, eles estão ficando cada vez mais caros. Ninguém consegue explicar essa equação para ele e esse vai ser o seu desafio. E eu falei, caramba, puta negócio complexo, nunca fiz nada parecido, mas eu tive um ativo para me ajudar nessa jornada. E esse ativo era
o meu hoje querido mentor, amigo, sócio, Norman, que era o conselheiro desse presidente na época. O Norman, ele tinha uma capacidade que o alçou como um líder na temática de comunicação assertiva, foi professor, escreveu livros, deu curso, conselheiro de conselheiros, e ele tem uma capacidade muito grande de entender a complexidade e traduzir não só através da fala, mas através de materiais de mídia, de maneira muito simples, algo que seria complexo. E foi um grande presente para mim, foi mais uma das coincidências da minha carreira que, por sorte, não por juízo, me trouxeram um conhecimento, uma pessoa, um aprendizado muito grande, e desde então a gente ainda segue fazendo trabalhos juntos. Mas o Norman, ele escreveu um livro, então muito do que eu vou falar aqui tem algumas coisas que são ângulos do André, e tem muito do que eu vou falar aqui que são os conceitos do livro do Norman tem um título genial, chamado Obrigado pela Informação que Você Não Me Deu. E no meio da pandemia, eu e ele nós fizemos um curso online sobre comunicação assertiva que chamava Brief to Yes, num acrônimo BRIEFI, ou seja, você tem que ser breve para conseguir conquistar o seu sim. E muito do nosso diagnóstico foi que pessoas brilhantes, projetos brilhantes, depois de terem recebido muito tempo de investimento, de poder mental, teste de hipóteses, e quando chega na hora do vamos ver, que é a hora de engajar uma audiência e conseguir aprovar um projeto, muitos desses morriam da praia. Então a gente percebeu que tinha um público consumidor muito grande no que a gente chama de final de linha do projeto, que é justamente a hora de colocar tudo num papel, organizar a principal ferramenta que você pode ter, que é o seu cérebro, e ir perante uma audiência e conquistar a aprovação do seu projeto. Então é um pouco disso que eu vou contar para vocês agora. Olha, e uma coisa é certa, o mundo hoje da comunicação, ele exige velocidade. Então, o poder não vem mais do que a gente comunica, mas o poder ele vem do que a gente escolhe eliminar. Então hoje a gente está vivendo num mundo no qual objetividade e concisão são essenciais. E o motivo disso é uma razão muito simples. Nós tivemos tanto mudanças no ambiente, quanto também mudanças na audiência. Nas mudanças no ambiente, a gente hoje vive um fenômeno que é o apelido de infotoxicação. É um excesso de informação. Inclusive agora, com a inteligência artificial, onde conteúdos são exponencialmente produzidos, hoje o mundo exige da gente filtragem e curadoria de informação. E isso traz um negócio muito simples chamado escassez de tempo. Realizar um bom trabalho dentro de um tempo demandado, que a gente sabe que hoje é cada vez mais curto. E a mudança na audiência é que hoje a gente percebe uma audiência com déficit de atenção. Não déficit de atenção clínico, mas déficit de atenção de está todo mundo no seu celular, respondendo WhatsApps, nas redes sociais, cada vez mais consumindo conteúdo cada vez mais superficial, cada vez mais curto e com cada vez menos informação. E se a gente parar para pensar qual que é a matéria-prima principal da comunicação, a matéria-prima principal da comunicação é chamada atenção. Então uma audiência que por definição está intolerante à complexidade e hoje inclusive à leitura, ser conciso e ser objetivo é essencial. Então, espero ter te convencido do porquê a concisão hoje é mandatória, principalmente no mundo corporativo. E quando a gente vai para os princípios, para você começar a pensar especificamente sobre o processo de concisão na sua comunicação, você tem que entender o negócio, que tempo não se demanda, tempo se conquista. Então aqui uma dica, um princípio fundamental de quando você for se preparar para uma audiência, seja para aprovar um projeto, para apresentar uma pauta em alguma reunião na sua companhia, ou enfim, independente do contexto, você precisa saber o quanto tempo que lhe foi concedido. E o papel da brevidade e da concisão aqui é que especificamente nesse cenário de tomada de decisão, você quer apresentar rapidamente a sua tese ou a sua hipótese para abrir espaço para discussão. É um momento que você precisa ouvir e retroalimentar com o retorno da sua audiência, que vai ser ouro. Então, quando você vai para uma aprovação de um projeto, lembrando que tempo não se demanda, se conquista, você precisa conquistar a atenção da audiência para que ela fique interessada em, no final, interagir contigo e fazer perguntas.
Então, nesse cenário, o convencimento é muito maior do que o encantamento. Você precisa convencer a sua audiência com uma argumentação lógica, clara e bem estruturada. E para isso vem o último princípio, que é que qualidade é muito maior do que quantidade. Dentro do mundo corporativo hoje, eu percebo uma ânsia de pessoas mostrarem resultado por meio de esforço. Ou seja, textos longuíssimos, decks de PowerPoint muito completos, informações que muitas vezes desnecessárias, mas lembram-se que concisão nesse cenário não é sobre o que você escolhe comunicar, é sobre o que você escolhe deixar de fora. Ou seja, é sobre ter seletividade, fazendo perguntas como: será que isso é relevante para essa audiência neste contexto? Capacidade de síntese, entender o que é útil daquilo que de fato é relevante para convencer uma audiência com uma argumentação muito lógica. Então, exatamente nessa tônica que eu entro nas principais técnicas de uma comunicação assertiva e conclusiva. A primeira é justamente essa: seja conclusivo. Essa é a frente mais contraintuitiva, porque nós fomos ensinados em toda a nossa jornada, e pelo cinema, e pela literatura, pela jornada do herói, o famoso storytelling. A gente tem que contar a nossa jornada, porque inclusive ela também sinaliza o nosso esforço, e às vezes a gente tem uma crença de que esforço igual a resultado. E para essa audiência, para uma tomada de decisão executiva, isso não poderia estar mais longe da verdade. Então aqui a grande habilidade para você ser conclusivo é ir direto ao ponto. Você já começa a apresentação destacando as conclusões da sua proposta. E aí é num processo que a gente chama de dedutivo e não indutivo. Então seria algo como: olha, a gente tem esse projeto dessa nova unidade de negócios que nós entendemos que nós temos que investir, porque ela vai trazer tanto de receita, tanto de margem, com investimento tal, um retorno na linha do tempo de tal, e é por isso que nós temos que seguir esse caminho. Deixa eu contar um pouco mais para vocês como é que foi a construção de cada um desses racionais. E aí, você já partiu da conclusão para a audiência de que, olha, a minha recomendação é aprovar o projeto. E eu vou te explicar os porquês. E aqui, você precisa ser muito competente em capturar, sintetizar e transmitir conhecimento. Então é priorizar a reflexão, interpretação e contextualização, que é o papel do líder no final do dia. Eu realmente acredito que liderança é um ofício no qual você busca fazer sentido das coisas para a sua audiência. E a gente está naquele mundo do famoso data-driven, né? As coisas têm que ser lastreadas em dados. Mas eu gosto de trazer, e essa é muito da narrativa do Norman no livro dele, que nós deveríamos ser knowledge-driven. Então a gente argumenta com conhecimento e não apenas com dados e estatística. Aliás, dados e estatística lastreados em processo, eles servem para tangibilizar o impacto. Naquele exemplo que eu trouxe, então a gente vai investir nesse projeto porque nós temos um desafio estratégico de dobrar o crescimento da empresa nos próximos 5 anos, e essa linha de negócio é a principal aposta que a gente tem, porque nós entendemos que o mercado está indo para esse caminho e nós temos os ativos para complementar e trazer uma sinergia para entregar esse crescimento do mercado. Então é tangibilizar os impactos para a audiência. E lembra que eu já falei uma vez de que nas companhias tem 2 idiomas fundamentais, independente se você trabalha numa companhia nacional, multinacional ou de capital aberto na bolsa ou familiar, que é, primeiro, finanças, isso significa tangibilizar o seu impacto, e 2, o inglês. Mas isso é papo para outra discussão. Seja simples no como que você transmite o conhecimento. Então evite jargões. A gente fala muito aqui sobre a ciência, da gente ter intencionalidade em todas as palavras que a gente comunica para garantir o entendimento de uma audiência heterogênea, e que não necessariamente você vai ter a possibilidade de discutir com essa audiência ao final. Ou seja, a sua comunicação tem que ser muito clara e livre de dúvidas. A gente tem que eliminar o desnecessário, como a gente aqui já trouxe. Então, não comunica o que é irrelevante, demonstrar esforço não traz resultado. Agora, se você tem um deck muito complexo ou, de fato, uma aprovação de projeto que ela tem uma certa complexidade, vale a pena ter um backup, sim. Eu, por exemplo, sempre fiz muita apresentação de aprovação de projetos com uma página única, onde eu demonstrava um racional, e se a audiência me pedisse um pouco mais de detalhe,
eu colocava links, aqueles hiperlinks, para ir para um backup e abrir especificamente o detalhe daquela frente. Porque em comunicação, a concisão e confiança andam lado a lado. Então você, como comunicador, demonstrar confiança te alça, te traz uma licença poética para você conseguir ser conciso perante uma audiência, e essa audiência, contraintuitivamente, vai te validar como um comunicador confiante e, por definição, é uma proxy da qualidade do seu projeto. Eu gosto também muito de utilizar técnicas de retenção para audiência. Então, por exemplo, imprimir uma folha explicando o que é o projeto e entregar na mão de todo mundo. Hoje, você faz um WhatsApp no ChatGPT com um PDFzinho com os principais bullet points, o que eu chamo de takeaways, o que essa pessoa leva dessa conclusão desse projeto, para em um dado momento que ela estiver numa mesa de bar, num almoço, num elevador da companhia e quiser discutir aquilo com alguém, ela tem acesso exatamente aos pontos que você comunicou. Então isso é fundamental. Resumindo, turma, o mundo de hoje, ele de fato exige concisão. A gente precisa começar pela conclusão. Essa metodologia não é minha, não é do Norman, na verdade é de uma pessoa que chama Bárbara Minto, é a pirâmide da Bárbara Minto, na qual ela inicia com impacto e conclusão, traz o racional da ideia e depois a sustentação desse racional, geralmente com dados e assim por diante. E turma, o principal aqui é que tempo não se demanda, tempo se conquista. Então, nesses momentos de tomada de decisão, são momentos que fazem ou acabam com a sua carreira. Talvez acabam foi uma palavra dura, mas são momentos que determinam a sua carreira, se eu puder colocar dessa maneira. Não adianta a gente fazer um trabalho brilhante no back-office, não adianta a gente ser genial quando a gente está sozinho e perante uma audiência, a gente não conseguir passar credibilidade, a gente não conseguir passar a nossa autoridade e principalmente não sair daquela reunião com um grande objetivo, que nesse cenário que eu estou contando para vocês é a aprovação de um projeto. Então, esse é o meu contraponto de um storytelling, porque no storytelling, para uma audiência que ela já está, por definição, intolerante à complexidade, à leitura e a comunicações muito morosas e longas, você começar desde o começo para então concluir, perceba que você já perdeu o engajamento da sua audiência. E na comunicação, matéria-prima é a atenção da sua audiência. Pessoal, é um pouco disso que eu queria trazer, especificamente nessa temática, para defender o meu ponto da comunicação concisa e assertiva frente ao storytelling nos ambientes organizacionais, em momentos de tomada de decisão, em momentos conclusivos, em momentos de aprovação de projeto, e aqui eu acho que vale você, obviamente, trazer a sua leitura de contexto. Como eu trouxe, para mim, os principais líderes e profissionais que eu trabalhei foram aqueles com uma capacidade de leitura contextual muito grande e que eram capazes de adequar o seu linguajar, a sua comunicação a audiências multidisciplinares e heterogêneas e também serviam como um papel de tradutor. Se você é um cara do negócio, traduz para tecnologia. Se você é de tecnologia, traduz um pouco a comunicação do lado do negócio. Se você é um cara de relações com investidores, traduz o que significa resultados financeiros para um público mais amplo. Inclusive, isso te traz essa autoridade e te coloca como um centro gravitacional dentro da companhia, como alguém que tem autoridade, que tem segurança de trazer informações relevantes da empresa. Inclusive, essa é uma dica para você conseguir cada vez mais angariar recursos e pessoas que te suportam dentro da companhia. Independente de qual seja a sua área de atuação ou a sua área hoje que você trabalha dentro de uma companhia, você sempre pode servir como um tradutor dessa sua técnica, dessa sua ciência, desse seu escopo para algo mais amplo e generalizável para a sua companhia. Inclusive, esse é o papel da ciência. Então, acho que o que eu desejo a você é pense como um cientista e comunique como um líder. Valeu!